Pois é, né? Há espelhos que mentem, há espelhos que dizem a verdade. E a obra que eu vou apresentar hoje, ela exatamente faz isso. Ela usa um espelho e um espelho deformado para nos apresentar uma realidade. Ramon del Valle Inclán pega a América Latina toda, transforma num único país e nos mostra uma realidade baseada nesta obra chamada Tirano Bandeiras. E, lógico, esse é um autor que inaugurou o gênero chamado esperpento, que eu já, em vídeo anterior, falei disso quando fiz a resenha de uma outra obra desse mesmo autor, que foi Lúcius de Boêmia, e que, se você tiver interesse em conhecer, eu vou deixar o link na descrição deste vídeo para que você possa assistir ao vídeo depois. Então fica comigo, que hoje é o dia da gente retratar esta obra aqui. E antes de mais nada e de dar prosseguimento ao nosso vídeo, eu já quero pedir para você dar o seu like, comentar, compartilhar este vídeo com amigos, porque isso faz com que você dê um reforço para o nosso canal e faz com que esse vídeo seja mostrado para mais pessoas, ok? E também, se você ainda não é assinante, assine o canal e ative o sininho das notificações para não perder mais nenhum conteúdo. Você está na série Ciclo Literário 2026, 12 livros em 12 meses, e este de hoje é o livro que eu li durante o mês de julho. E no mês de junho, a leitura foi O Crime do Cais do Valongo, de Eliane Alves Cruz, que você também pode assistir, se quiser, e eu vou deixar também o link aqui embaixo, ok? Mas agora vamos para o nosso livro de hoje. E como eu já disse logo no começo, Tirano Bandeiras foi escrito por Ramon del Valle Inclán. É uma obra que representa o gênero esperpento e é uma das obras mais geniais deste autor. Infelizmente, Ramon del Valle Inclán é muito pouco conhecido no Brasil. Eu consegui localizar 2 ou 3 obras que foi traduzido para o português brasileiro, e inclusive essa Tirano Bandeiras tem algumas edições de algumas editoras que foram publicadas em anos diferentes. Esta edição aqui é de 1991, mas ela está em português europeu, porque eu estive visitando Portugal para a nossa outra série aqui do canal, que é de turismo literário, e eu vou deixar o link aqui para você acessar a série todinha numa playlist maravilhosa, porque já tem muito conteúdo de turismo literário. E aí acabei me deparando com esta edição, que é uma edição muito histórica, muito especial, dado o brilhantismo com que o tradutor trabalhou nesta obra, que originalmente foi escrita e publicada em espanhol. E esse tradutor é Carlos da Veiga Ferreira, que inclusive trabalhou muito tempo na editora Teorema, e depois acabou sendo proprietário da editora, e sob o seu comando essa editora publicou obras maravilhosas, riquíssimas, e essa daqui é uma delas. Se você se interessar por ler e adquirir um exemplar dessa obra, eu vou deixar o link aqui, mas não é o link para essa edição específica, porque eu fiz uma pesquisa e não encontrei aqui no Brasil. Mas você pode encontrar algumas traduções para o português brasileiro, e eu vou deixar aqui abaixo, caso interesse. E essa obra foi então escrita originalmente em 1926. O autor é um dos mais importantes da literatura espanhola. Suas obras foram traduzidas para muitos países, várias partes do mundo, inclusive algumas para o Brasil, embora eu ache que ele mereça ser traduzido muito mais. Olha aí, editoras, por favor, deem uma olhada na obra de Ramon del Valle Inclán, porque se trata de uma obra muito bem escrita. Aliás, toda a obra dele, né, muito bem escrita, mas essa em específico eu achei muito bem escrita. Ela combina um linguajar, vamos dizer assim, erudito, com um linguajar mais popular, com uma linguagem também, vamos dizer, beirando ao chulo, exatamente para traduzir a mensagem que ele quer compor ao descrever toda a narrativa e ao montar as tramas, apresentar os personagens e trazer todos os plots que existem aqui na obra até a sua solução. Então toda a trama e a narrativa se dá em torno de um personagem muito especial, que é
Santos Bandeira, que é um general que comanda o país de Santa Fé de terra firme, e Santos Bandeira comanda esse país com mão forte, tendo constituído e estabelecido ali uma ditadura de base militar muito repressora, e que tudo acaba sendo resolvido com tortura, castigos, prisões injustas, e em torno dele acaba se reunindo toda uma elite aduladora e uma população que se divide entre adulá-lo e combatê-lo. E é lógico que essa parte da população que está entre, na verdade, as pessoas que moram no campo e que sentem muito mais o peso da miséria que ele joga o país para sustentar toda uma riqueza para si e para os seus apoiadores, acaba estabelecendo um núcleo revolucionário, e toda a história então se dá exatamente na base desta luta entre a elite e os sustentáculos dessa ditadura militar e aqueles que querem livrar o país disso, inclusive realmente fazer valer a ideia da independência do país em relação ao colonizador, que é a Espanha. E lógico que convivem, então, espanhóis e seus descendentes ali nesse país, como também convivem os nativos, como os índios, os crioulos, que são exatamente aqueles que estão mais desprivilegiados nessa ditadura e que acabam se rebelando e querem livrar o país para que ele assuma ares mais democráticos. E toda a narrativa, então, se dá no embate dessas duas espécies de pessoas, as que querem a liberdade e as que querem a manutenção de um poder absoluto, porque tiram muito proveito disso. Quer dizer, qualquer semelhança com algum país da vida real não terá sido mera coincidência. Lógico que ele escreveu isso lá em 1926, sobre uma América Latina em que existia muitos países sob regimes totalitários, e ele acaba, na verdade, retratando não um só país, mas um misto de país que uma hora nos lembra o México, outra hora nos lembra a Argentina, outra hora alguma das nações andinas, mas acaba sendo um país totalmente fictício, tá bom? Mas ele usa, então, esse país fictício e essa figura ditatorial para passar, é lógico, uma mensagem, e toda essa mensagem acaba aparecendo em todas as suas obras, ou pelo menos numa grande parte dela, que é um posicionamento a favor das liberdades, da democracia e contra a repressão, a censura e a ditadura. Afinal de contas, o autor é um escritor, ele é um artista, era um artista, e a gente sabe que nas ditaduras os escritores, os artistas de uma forma geral, e todos aqueles que trabalham com cultura, de uma forma ou de outra, acabam sendo perseguidos, prejudicados e censurados, porque uma das formas de se manter o povo conformado é exatamente reduzir o acesso que ele tem às artes e à cultura, e o acesso que ele tem ao conhecimento e ao pensamento, para reprimir o pensamento crítico e fazer com que esse povo aceite os mandos e os desmandos que são muito comuns entre os ditadores. E Santos Bandeira, conhecido como Tirano Bandeiras, não é diferente. E o autor, ele traz uma coisa dentro dessa ideia do esperpento que é muito interessante e curiosa, que ele descreve este ditador e os seus apoiadores fisicamente de uma forma tão distorcida, quer dizer, são todos muito feios, muito disformes fisicamente, muito, vamos dizer assim, anti-estéticos e cafonas do ponto de vista do vestuário e dos seus comportamentos, das suas posturas, como uma forma de fazer com que isso seja revelador da distorção das suas personalidades. Então, na verdade, ele não dá nenhum refresco para a figura do ditador e nem dos seus apoiadores, descrevendo-os de uma forma deformada para revelar a deformidade dessas personalidades que gravitam aí. E isso é mais uma forma, lógico, que ele tem de evidenciar o seu posicionamento contrário às ditaduras e a tudo aquilo que cerceia as liberdades de expressão da arte, da cultura e das injustiças que se cometem em geral nos regimes ditatoriais, porque o interesse não é fazer justiça, mas o interesse é
trabalhar com a manutenção do poder e dos privilégios daqueles que sempre se beneficiam num regime assim. Bem, dentro desse quadro metafórico, hilário e esperpêntico que o autor constrói durante a narrativa, vão aparecendo personagens, né? Tanto dos apoiadores da ditadura e da manutenção do poder do jeito que ele está estabelecido, quanto dos revolucionários, que se constituem em figuras muito ricas, muito interessantes, muito bem descritas e construídas do ponto de vista do comportamento e das personalidades, e que acabam, em algum momento desses embates, se encontrando num lugar muito característico, peculiar e curioso, que é exatamente no bordel. E é no bordel que você vê, durante o livro, as discussões mais profundas e enriquecedoras sobre política, fé, religião, cura. Quer dizer, ele coloca todas essas questões que, de uma forma geral, são polêmicas e que acabam gerando embates entre opiniões diferentes, sendo discutidas dentro de um bordel. Quer dizer, isso é muito representativo do quanto essa ideia do esperpento realmente trata de transformar e mostrar um espelho distorcido da realidade para fazer denúncia social. A ponto de ter, por exemplo, nesse bordel, um pianista cego que toca numa sala escura um piano hipocondríaco e é acompanhado por uma menina que é sua filha e que canta com uma voz de morta. Quer dizer, isso tudo é representativo do clima psicológico que ele cria e que representa essa obra de uma forma geral, descrevendo, é lógico, que não há muita estética bela, não há muita luz nos regimes ditatoriais. Quer dizer, tudo que ele coloca nessa narrativa e que ele traz num texto belíssimo, muito bem elaborado, muito bem construído, serve para mostrar, escancarar exatamente o que é que acontece no regime ditatorial com as pessoas, com os artistas, com a cultura, com a arte. É muito interessante as reflexões que ele traz com relação a isso, através da boca de personagens muito curiosos e que trazem falas e tomam atitudes e expressam opiniões e fazem reflexões, e tudo isso leva ao questionamento político e tudo que decorre desse questionamento e das atitudes que se tomam em relação à política. Demonstrando, por exemplo, lá em 1926, o quanto você se inteirar, né, como cidadão, da política, entender o que está acontecendo num país, quais são os mecanismos democráticos ou antidemocráticos que estão sendo organizados e que estão ditando exatamente como é que as coisas acontecem no país, é muito importante. E que essa ideia de se declarar apolítico, ou que não querem saber de política, na verdade é uma coisa que prejudica muito um povo e uma nação e um Estado do ponto de vista de fazer as coisas modificarem e evoluírem. Eu acho que esse já é um grande negócio, é um grande legado que o Ramon de Valentin traz em sua obra, e principalmente nessa aqui, em que o foco é exatamente um ditador. E em torno desse ditador, então, gravitam, como eu falei, personagens muito interessantes e muito importantes para a narrativa, sendo que o narrador é em terceira pessoa, ou seja, ele é um observador do que acontece supostamente nesse país fictício. Ele não é alguém que intervém na realidade ali exposta e que faz parte da galeria dos personagens que circulam aqui. Ele é um observador e o leitor acaba tendo que se fiar da forma como ele descreve as ações e descreve as tramas e aquilo que acontece e como elas solucionam, porque ele não intervém nela, dando, vamos dizer assim, uma característica de que ele é neutro. Mas é lógico que, sendo ele, o narrador, uma criação do escritor, tanto quanto os outros personagens, de neutralidade ele não tem nada, porque a forma como ele desenvolve toda a trama narrativa sempre é uma forma crítica em relação aos regimes ditatoriais, e principalmente ao ditador Santos Bandeira. E antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a vocês que, depois que esse vídeo terminar, dá uma lida na descrição aqui abaixo desse vídeo, porque lá também eu vou deixar o link das 2 lojas virtuais dos nossos 2 patrocinadores,
a Clique Livros e a Cursos Clique. Não deixe de dar essa força para o canal indo lá, faça um tour nas lojas virtuais sem nenhum compromisso. Quem sabe você acha alguma coisa que te interessa, algum objeto de desejo, e se não achar também, só de fazer essa visita faz com que esses 2 patrocinadores continuem a apoiar o nosso canal em todos os seus projetos, está bem? Então, assim, é uma obra que traz diversos acontecimentos, porque traz uma trama principal que está em volta aí do Santos Bandeira e desse embate entre as forças antidemocráticas e as forças democráticas, como também traz histórias pessoais e tramas pessoais, histórias de pequenos grupos que vão também se desenrolando e vão sendo empurradas ou pela ditadura que está ali estabelecida e concretizada, ou pela luta antiditatorial, e vai fazendo com que destinos individuais e pessoais e destinos de pequenos coletivos sejam também determinados pela trama principal. Então, na verdade, é uma história e sub-histórias que no final convergem para um clímax que encerra o livro, que é muito bacana e que nos traz muita possibilidade de reflexão. Eu não vou contar nada mais específico para não dar nenhum spoiler e estragar aí a beleza dessa narrativa e da descoberta que todo leitor faz ao ler uma obra. Mas o que eu posso adiantar é, do ponto de vista literário, do ponto de vista do narrador, da construção do texto, da elaboração dos personagens e do desenvolvimento da trama, isto é verdadeiramente literatura, e é uma literatura clássica, de uma genialidade, de uma grandeza e de uma inventividade e criatividade que é muito característica da obra do Ramon Del Valle Inclán. E eu recomendo muito para vocês, sem medo de que vocês realmente adquiram exemplares dessa obra, leiam e acabem não gostando, porque ela é genial. Aliás, tudo que eu já li dele eu gostei muito, e eu pretendo inclusive continuar lendo mais da obra dele. Existe pouco em português, mas eu vou acabar comprando em espanhol mesmo e vou lendo, e na medida que eu for lendo eu vou trazendo aqui ou resenhas ou notícias. Eu agradeço muito a você que ficou até agora aqui, e o que eu tenho a falar para finalizar esse vídeo é que, além dos vídeos que eu trago aqui, existe uma possibilidade de você estabelecer uma relação ainda mais próxima com o canal Explora Mundo, comigo e com toda a comunidade que já reúne mais de 13 mil pessoas participando do nosso Explora Clube. Todas as informações a respeito de como você pode participar estão também na descrição abaixo desse vídeo. Eu não vou me alongar mais e não vou explicar em detalhes, mas você pode consultar na descrição, ok? Eu agradeço muito pela sua atenção, por ter ficado aqui para ouvir o que eu tinha a dizer a respeito da leitura que fiz em julho para o projeto Ciclo Literário 12 livros em 12 meses. Lembrando que esta foi a leitura referente ao mês de julho, e agora, no corrente mês de agosto, eu vou ler uma outra obra que promete muito, que é da literatura chinesa, As Filhas Sem Nome, da escritora Xin Han. Então, no começo de setembro, fique atento que tem mais uma resenha deste nosso querido projeto. Espero que você volte sempre e veja todos os nossos conteúdos. Já são mais de 300 vídeos divididos em playlists para você maratonar e facilitar o seu acesso. Um grande abraço literário e agora, fui!